Leitura do dia 10 de agosto. Jeremias, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 23. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalhei, com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias, capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque
edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Hinnom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que, no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor-Missabib, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-á a espada. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim,
todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. E irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Jeremias, capítulo 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra
se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Cafitor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te retalharás, espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe o tem prescrito. Jeremias capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 28. Jeremias capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 28. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale. E destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse: dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel
sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Amém. Você ouviu a leitura no dia 10 de agosto. Espero você na próxima gravação, onde estarei gravando a leitura do dia 11 de agosto. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini, se assim você desejar. Eu incentivo você também a estudar a sua Bíblia em casa, meditar, ler e reler livros, capítulos, Salmos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Examine as Escrituras. Você vai talvez entender melhor. A leitura da Bíblia em ordem cronológica, ela segue a ordem dos fatos. Mas eu tenho também na internet, no YouTube, a leitura da Bíblia gravada de Gênesis a Apocalipse. Se você visitar o meu canal, você vai encontrar estas gravações. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida.